Oi. Olá, Olá, tudo bem, Renata? tudo bem, Raquel? Eu vou colocar meu negocinho também. Deixa eu só trocar os fone aqui de lugar. O Leandro entrou. Vamos ver se hoje o som vai ficar melhor. Tende a ficar. Então, se Deus quiser, vai ficar. Tá atrasando, não, né? Não, Parece que da outra vez atrasou um pouquinho. tá não, tá sincronizado. Então tá Oi, bom. Leandro. Tô vendo aqui, ó. 9 pessoas. Emanuela, Renata, Maria José, Érica. Ó, tem uma xará. Leandro, Ana Paula, Eloide. Oi, Eloide. Leandro. Gente, esse negócio é tudo de bom, hein? Eu vou colocar a pastilha de tosse de novo na garganta. Porque esse frio aqui deu um probleminha. Na hora de conversar lá no frio, de conversar, o ar frio entra na garganta. Você sabe, né, Renata? Você morou aqui, você sabe como que é. Conta pro pessoal sua temperatura aí hoje. Não, hoje tá ótimo, gente. Hoje tá assim, verão. Nesse momento fazem. Baixou 2. Fazem 2 graus. No dia 24, nós tivemos 23 negativos. Com a sensação. Não, 15 negativos, 17 negativos, com a sensação de 23 negativos, 25 negativos. Então, assim, eu até não ia sair, mas fui dar uma voltinha para poder ver o gelo na água, porque diz que essas temperaturas que nós vivemos aqui foi temperatura de uma vez em cada uma geração acontece. Nossa. Então, Não, essa temperatura aí que vocês estão tendo é temperatura normal de Chicago, né? Não é uma temperatura de East Tennessee. não, não é. Então, foi bem atípico. E nós tivemos 3 quedas de temperatura em casa, porque deu uma sobrecarga. Para não sobrecarregar a rede, a empresa que trabalha com a responsável por isso, ela deu cortes de energia em diversas regiões do estado para evitar que ficasse sobrecarregado, desse uma pane e a gente perdia realmente a capacidade de esquentar as casas, né? Então foi assim, bem emocionante. Mas passou. E vocês tiveram White Christmas? É o Natal com neve ou não? Nevou Não, depois ou antes? nevou depois. Nevou no dia, acho que no dia 23. Teve um dia aí que nevou de noite, mas não acumulou. Foi acumular de 25, de 26 para 27, que teve realmente, assim, que hoje na hora que eu levantei, eu vi que tinha acumulado, mas já derreteu. É porque subiu, né? Se essa temperatura tá a 2 graus, sobe, derrete, né? Não tem como. Tá acima do zero, né? Então a tendência é realmente Não, não fica. não Mas fica. foi diferente. Quer viver isso de novo? Não, não precisa fazer tanto frio. Eu estou satisfeita. Não fico muito satisfeita com no inverno, mas essas temperaturas me deu um pouco de medo. Ó, a Jane tá falando boa noite. Oi, Boa noite, Jane, boa Jane. noite. E eu acho que a gente pode, então, as pessoas vão chegando e a gente pode já, né, dar o start. Érica, fala um pouquinho de você de novo, né, para aquelas pessoas que estão vindo, talvez pela rede da Raquel, talvez pelo Volare. Quem é você, né? Onde você está? Porque a gente falou que está muito frio aí, né? Para as pessoas também poderem se situar. Então,
Eu sou Érica, sou terapeuta cristã do Volare, trabalho com Volare há 2 anos. A Raquel é a idealizadora, ela vai falar um pouquinho, ela me chamou para trabalhar no Volare, a gente já se conhecia antes. E depois que eu fiz o meu curso, que eu vim aqui para os Estados Unidos para estudar, fiz então o curso de counseling e também de Bíblia, e hoje estou terminando, se Deus quiser, no meio de 2023 eu termino meu mestrado. Eu faço um mestrado em trauma e resposta à crise. E moro aqui nos Estados Unidos, no leste do estado do Tennessee, há 10 anos. Em 2020, abril de 2023 vai fazer 10 anos. Por isso que eu tô aqui nesse, como eu disse na chamada para a live, no Polo Norte. Bom, não é no Polo Norte, é no Hemisfério Norte, mas para mim estava sentindo como se fosse no Polo Norte. Para uma goiana, né, morando onde você está morando, realmente é uma sensação de Polo Norte, né? Uhum. Muita gente gosta, muita gente aqui gosta. Eu gosto. Você, uma goiana, não Gosto. acredito. Gosto. Não gosto, vou falar pro pessoal, não gosto. Neve eu acho lindo quando você tá do lado de dentro, né? Assim, você tem que passar na neve, porque o pessoal, a gente tem aquela visão neve branquinha, mas, gente, fica lameado, suja, difícil de sair. Mais frio, frio eu gosto. Aham. Uai, Renata, você pode vir para cá. Vem de novo, vem passear. Agora, a Raquel mora em Anápolis, e Anápolis é um pouquinho mais frio do que Goiânia e Brasília. Com certeza. Raquel, fala um pouquinho de você, então. Se apresente, fale quem é você, fale um pouquinho da Rede Volare. Tá bom. Então, eu sou Raquel, eu já sou avó, né? Nessa altura do campeonato. Eu estou no Ministério Cristão há 41 anos, ou seja, toda a minha vida eu estou envolvida com o Ministério Cristão. Eu sou teóloga e também graduada em psicologia. E quando eu estava fazendo psicologia, eu estava fazendo psicologia pensando no atendimento do povo de Deus, nos brasileiros especialmente, né? Onde eles estivessem, no Brasil, fora do Brasil, e já trabalhava com aconselhamento de pastores, missionários. E quando eu percebi na graduação que eu não poderia usar outro conteúdo senão a psicologia, então eu tomei a decisão de não me tornar psicóloga e entendi essa visão da terapia cristã, né, que é uma junção da fé e da ciência, né, porque nós usamos, né, a ideia de Santo Agostinho que toda verdade é verdade de Deus. Então, ela é verdade de Deus através da revelação especial, que é a palavra de Deus, e através da revelação do estudo da ciência e da natureza, e a terapia é baseada no estudo do homem, como ele funciona, como ele reage. Então, é por isso que eu entendi esse caminho, e teve outros corajosos, né, como a Érica, que toparam a parada, né, porque nós não tínhamos até então essa visão aqui no Brasil. E então nós começamos o Volare, que já tem mais de 4 anos, mas eu já atendo esse tipo de terapia há mais de 15 anos, né? E por que o Volare nasceu? Porque eu tinha uma sobrecarga de gente me procurando para atendimento. E eu comecei a orar sobre isso, e um dia Deus falou claramente, multiplique-se, né? E é isso que eu estou fazendo até agora, treinando outras pessoas, outros profissionais da terapia cristã. Amém, amém. E para quem não me conhece, eu sou a Renata, eu sou pastora
Sou formada também em publicidade e propaganda, então a minha primeira formação é graduação em publicidade e propaganda e tenho um mestrado em teologia por uma universidade americana, né? Que foi quando eu morei no Tennessee. A gente estava falando de Tennessee por causa disso. Eu trabalho com a Érica, com as redes sociais da Érica, e hoje eu vou ser a mediadora dessa conversa. Antes da gente entrar na conversa, no nosso assunto, né, que é a diferença entre amar e ser emocionalmente dependente, eu só vou ler aqui alguns comentários de pessoas que estão se apresentando e contando para vocês que estão aqui de onde elas são. A gente tem, então, a Márcia, de São Paulo, a Débora, também de São Paulo, o Wesley, de Sabinópolis, Minas Gerais. A gente tem, deixa eu ver aqui, a vereadora Helenise da Mata, minha amiga de Goiás, da cidade de Goiás. A gente tem a Tati, de Tuiutaba, Minas Gerais. A gente tem o Wender Salles, de Anápolis. A gente tem a Miriam, de Chapecó. Gente, o Brasil todo representado. E temos várias outras pessoas aqui que não falaram de onde são, mas que também estão mandando um alô. Então, muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Eu vi que tem a Neide Colson também, que mora onde eu morava, em Johnson City, no Tennessee. A gente tem o Tiago, de Anápolis. Aí já estamos aqui. A cidade mais top de Goiás. Há controvérsias, mas tudo bem. Mas gostamos de Anápolis. Então, vamos lá. Entrando no nosso assunto. Como vocês descreveriam uma pessoa emocionalmente dependente? Érica, você quer começar e depois a gente passa para a Raquel? O que é ser emocionalmente dependente? Então, antes de falar o que é ser emocionalmente dependente, eu estava pensando de falar o que não é. Ótimo. Então, por exemplo, uma pessoa que é emocionalmente dependente, ela não tem um distúrbio de saúde mental. Então, isso não é um distúrbio, isso não é um problema de saúde mental. Isso pode causar problemas de saúde mental, né? Como qualquer problema emocional que a gente venha a ter. A pessoa emocionalmente dependente, ela ama. E amar não é dependência emocional. Cuidar ou precisar de pessoas também não é dependência emocional. Ser emocionalmente, a dependência emocional, ela não é a mesma coisa que bondade. A dependência emocional, ela não é uma necessidade fora do controle de estar com pessoas. Também não é. Ela não é quando a gente acha ruim de que quando alguém não está emocionalmente disponível para nós. É normal e todos nós sentimos isso. Quando alguém não é disponível emocionalmente para nós, a gente sente isso. Isso não é dependência emocional. E ela também não é e nem deve se tornar um rótulo para a gente colocar nas pessoas e como se isso fosse algo que diminuísse ou denegrisse a imagem delas. Então, isso é extremamente importante dizer, né? Que a dependência emocional, como a gente vai ver, ela é algo que ela é muito mais abrangedora do que a gente imagina, né? Então, quem não é emocionalmente dependente até certo ponto, ou esteve, que jogue a primeira pedra. Eu digo que uma pessoa que se sente profundamente responsável pelo bem-estar, pelos sentimentos, pelos pensamentos, pelas ações dos outros, e muito pouco responsável pelos seus próprios sentimentos, pensamentos e ações, essa pessoa tem uma grande chance de ser emocionalmente dependente. Então, existe muito aquela coisa, eu não me responsabilizo para suprir a minha necessidade emocional e confio isso totalmente na mão de alguém. Da mesma forma, eu acho que as pessoas, ou a pessoa, né, com quem eu convivo, ela
não tem capacidade de suprir as suas necessidades, então eu sou responsável para supri-las. É o inverso do que a gente chama de saudável, né? Onde eu deveria suprir as minhas como uma pessoa adulta. Nós estamos falando de pessoas adultas aqui, né? Então, eu como uma pessoa adulta deveria ser responsável pelo meu bem-estar, pelos meus pensamentos, pelas minhas ações, e o outro da mesma forma. Mas a gente acaba trocando isso. Uhum. Érica, você está falando da pessoa adulta, né? Eu estou aqui pensando da criança, né? Porque a criança é dependente e está tudo certo que ela seja dependente. Mas nós temos adultos, pais adultos, tão emocionalmente disfuncionais que eles invertem, eles são capazes de, ao invés de assumir que eles precisam dar para essa criança aquilo que ela precisa, porque ela é dependente, eles grudam nessa criança e querem sugar dela esse valor enquanto pai e mãe, né? Eles invertem, ao invés de encher o tanque emocional dos seus filhos, eles estão tão adoecidos que eles querem sugar dessa criança, que porque é dependente, parece um amor muito genuíno, mas ela ainda não é capaz de amar genuinamente, porque ela é dependente. E está tudo certo, né? Por isso que Deus nos dá um bebezinho e precisa 100% dos nossos cuidados. Mas isso não pode durar para sempre. Nós precisamos crescer para sair dessa dependência e assumir a nossa vida adulta, sendo responsáveis pela nossa vida adulta. E aí nós temos duas perguntas que eu acho que elas são boas porque elas estão dentro ainda da definição, então eu vou ler as duas na ordem. Vou ler a primeira, né? Que o Ender, ele está perguntando assim: a dependência emocional é mais no campo afetivo ou ela se aplica a todas as relações? É mais, eu acho que ele está perguntando assim, é mais no campo amoroso, né? O cônjuge, o namorado, ou ela se aplica a todas as nossas relações? Não, a todas as relações, né? Se eu não amadureço, eu vou desenvolver relacionamentos dependentes, e por que não dizer codependentes, para todo lado, porque eu preciso. Eu não sou adulto o suficiente para cuidar de mim, para viver, para cuidar das minhas próprias necessidades. Então, eu posso ter esse tipo de relação adoecida com meu patrão, com meus filhos, com amigos, né, que não são amizades saudáveis, porque é uma simbiose. E todo relacionamento simbiótico, ele traz muitos adoecimentos, e não é uma relação adulta, né? É uma relação realmente doentia. E aí, eu acho que a Raquel comentou algo que é a segunda pergunta, que a Érica pode responder. A Neide está perguntando o seguinte: é o que nós chamamos de codependência? Pode ser. Historicamente falando, a codependência, o estudo da codependência começou com um ingrediente especial nesse relacionamento, que era o uso de álcool ou de substâncias químicas. Então, existia esse componente da adicção aí, né? Então, hoje a gente sabe que a codependência, ela não está necessariamente associada a isso, né? Mas assim, o exemplo clássico seria uma pessoa que tem problema com o uso de álcool, de drogas ou de algum comportamento compulsivo, por exemplo, pornografia, pessoas que é viciada em alguma... Até em trabalho. Os que a gente chama em inglês de workaholics, né? Ou algum processo, pode ser o trabalho, pode ser jogos, né? Jogos de azar, que em inglês a gente chama de gambling. Então, existe o reconhecimento de muita coisa, de muitas
muitas interações disfuncionais entre as pessoas com dependência, interações que apresentam dependência emocional, mesmo que não haja esse componente do vício, vamos colocar assim, ou da compulsão. No entanto, para uma pessoa que se torna codependente, é porque um é dependente e o outro é codependente. Então, é como duas pessoas codependendo uma da outra, né? E, possivelmente, quando há a questão da substância, existe um é dependente emocionalmente da substância também, ou do processo ali. Agora, normalmente, existem pessoas que são dependentes emocionais e em alto nível interagem com pessoas que não têm uma dependência emocional tão forte assim. Para complementar o que a Raquel disse, a dependência emocional, e por que não dizer a codependência, ela também, ela não escolhe relacionamentos. No entanto, quanto mais íntimo e mais próximo é o relacionamento, ou seja, quanto mais importante aquela pessoa se torna para nós, mais potencial tem de eu ter uma dependência emocional dessa pessoa que vai depender. Não saudável, né? Uma dependência emocional não saudável, né? Para que. Exatamente porque ela é importante demais para mim e eu não quero perder esse relacionamento. Entendi. E aí, como, assim, vocês conseguem dar exemplos de dependência emocional? Como um exemplo, assim, como eu posso, dando um exemplo, como eu posso descobrir se eu estou nesse momento, se eu sou dependente emocionalmente de alguém? Existe exemplos, assim, como vocês podem dar um exemplo para que eu entenda, para que todos nós entendamos isso? Então, os exemplos de figuras amorosas, marido e mulher, namorado, são os mais fáceis, né, de se perceber, porque ele vai ter essa questão bem simbiótica, né? E como a Érica falou também, né, na questão de onde surgiu mesmo a palavra codependência, há um vínculo muito forte ali entre essa pessoa dependente química e, por exemplo, pode ser a mãe, né? Então, a mãe é dependente de ter alguém que depende dela. E o outro, então, aquele filho que está em risco o tempo todo, né, por causa de uma droga. Então, a vida dela se torna cuidar desse filho, né? E às vezes esse cuidado é tão opressor que quanto mais ela tenta, piora mais a situação. Mas também, por exemplo, a gente vê muitos líderes cristãos que assumem o ministério e porque ele já foi treinado desde a infância. Eu brinco que são aqueles que viraram deuses, né? A família depende, todo mundo. Ele não faz, a família não compra um carro, não toma uma decisão sem que aquele filho Deus, né, ajude a resolver essa questão. E aí essa pessoa vira pastor, por exemplo. Aí ele vai também fazer o mesmo papel dentro do ministério. Então, por isso que eu estou falando, é amplo demais. E quem ficou, essa pessoa, com necessidade de dependência, ela vai levar isso para qualquer lugar, qualquer relacionamento. Eu digo, Renata, que é igual um velcro. Só que aquela parte cheia dos espetadinhos que vai grudar, porque aí gruda no próprio velcro, gruda em qualquer como é que fala? Superfície. A superfície apropriada para aquilo, né? Então, assim, quando a Raquel fala a questão da simbiose, quer ver? Olha o tanto que isso é interessante. Então, a palavra diz que nós devemos deixar pai e mãe quando a gente casa. Então, aquela filha ou filho, por exemplo,
que não consegue deixar o pai e mãe depois que casa, por exemplo, trazendo os seus problemas para que os pais ajudem a solucionar, quer seja problema no relacionamento, pode ser problema financeiro, né, sentimental, aqueles filhos que têm a dificuldade de ficar longe dos pais, né, ou às vezes os próprios pais, né, a gente que é pai e mãe, se quiser manipular, a gente dá conta, meu filho, não quer mais saber de mim, minha filha não vem mais aqui, tá. Então, eles meio que fazem com que os filhos se sintam mal por isso também. Então, né, não é só a filha que tem dificuldade de separar. É os pais que também não querem deixar ir. Então, esses filhos ficaram acostumados com a figura do pai e da mãe, deles serem os resgatadores. São aqueles que vão... E possivelmente foi uma situação desde adolescência, infância, né, cresceu desse jeito, da infância, adolescência e a vida no jovem, adulta, em situações difíceis que os pais estavam sempre ali resgatando. Agora, não vamos... O inverso, né, Érica? Por exemplo, uma menina, uma adolescente, uma criança que vê o pai chegar bêbado em casa, por exemplo, e sempre maltratar a mãe, essa menina uma hora vai se levantar e se colocar em defesa da mãe. Quando ela faz isso, ela cria um vínculo dependente da mãe, né? Então, é um vínculo simbiótico. E aquela menina fica nesse papel de defensora dos pobres e oprimidos para a vida toda. Protetora. Porque ela teve que iniciar isso muito menina. Né? Então, ela cresce e continua. É como se a vida dela não tem sentido se ela, como a Érica usou do velcro, né? Ela é o velcro que cola todo mundo que precisa, que tem qualquer necessidade, vai lá e gruda nela, porque ela foi acostumada a salvar o mundo. Né? Então, ela continua nesse papel por toda a vida. Mas aí, então, quando a gente pensa nisso, vocês duas falando, a sensação que a gente tem, tô falando a gente, nós ladies, é que são pessoas que amam demais. E aí, como que eu diferencio amor e dependência emocional? Porque pensa o seguinte, uma mãe, uma filha que defende a mãe, né, numa relação abusiva contra o pai, isso não é amor? Uma família, um pai e uma mãe, né, que dão suporte para o filho ou para a filha que já é casado, né, e de alguma forma, não vou falar necessariamente de interferência, mas de alguma forma, né, tá ali, entre aspas, como a Érica falou, resgatando sempre que precisa, né, se tem algum problema, às vezes até financeiro, o que hoje em dia acontece muito, né, na minha geração para trás, tem algum problema financeiro, os pais vão lá e dão, né, suporte financeiro. Como a gente diferencia, então, amor e dependência emocional? Eu tenho eu escutei, esse pensamento ele não é meu, eu escutei uma pessoa, ela é uma líder, ela tem um ministério aqui de Proverbs 31, que é a Lisa Turkest, sei lá, eu não lembro muito o sobrenome dela, mas ela falou uma coisa muito interessante, e eu guardei isso, eu escrevi, e eu preciso lembrar disso toda hora. Primeiro como mãe, nesse momento da minha vida, com 2 filhos adultos, como mãe. Por quê? Porque a mãe, nós mães, nós temos aquela coisa da mãe ursa, né? Então, eu acho que os hormônios, eles tomam conta da gente ao dar à luz e eles só devem ir embora deve ser na época da menopausa, porque toda mãe é protetora, né? Então, assim, aí quando a gente chega na época da menopausa, nós estamos pensando, gente, já é um adulto, que hora que eu vou desmamar esse menino? Não é que ele tá mamando, é que eu que fico lá querendo colocar essa criança, esse filho adulto ou essa filha adulta juntinho e não quero largar. Então, a gente precisa lembrar que realmente o amor é algo muito forte. E o amor de uma mãe, de um pai, principalmente da mãe, que tem toda essa, que eu falo, essa coisa do hormônio, daquela que gerou, daquela que cuidou, daquela que colocou, né, que deu à luz. Mas então nós precisamos lembrar um
referencial saudável de amor, que é Cristo. Então, Cristo deu por nós um passo, ou uma prova, ou um gesto de amor máximo, que foi dar a vida por nós. Ele fez por nós, que essa Lisa Tarará fala, ele fez por nós algo que nós não podemos e jamais poderíamos fazer por nós. Que era restaurar esse relacionamento, essa oportunidade de restaurar 100% esse relacionamento, de ter esse acesso ao Pai. Então, esse exemplo precisa, eu trago ele na minha mente o tempo todo. Amar significa também fazer pelo outro aquilo que o outro não pode fazer. Mas quando o outro pode fazer, pode ser que esse amor não esteja sendo um amor saudável. Então, a gente pega o exemplo desde pequenininho. A criança que vai para o colo, já sabe andar ou está na idade de andar e não tem nenhum problema para andar, se o pai não deixar e a mãe não deixar no chão, não ir para o chão, cair, levantar, não vai aprender a andar. E por que não dizer que Deus faz a mesma coisa com a gente? Uma coisa é certa, se a gente vai pedir pão, ele não vai dar pedra. Mas muitas vezes, Deus não tem problema em falar não para nós. Nós é que temos problema com o não de Deus, né? Então, nesse aspecto, eu acho que é bom a gente lembrar, é muito importante a gente lembrar desse amor de Cristo. Esse é o nosso referencial. Tem uma frase de um psiquiatra brasileiro, Flávio Gigovati, que ele fala assim: só existe o egoísta porque o generoso mantém. Então, esse papel de generoso, ele parece tão cristão, tão piedoso, né? Mas muitas vezes eu falo que quando a gente assume esse papel de eterno cuidador, esse generoso, a primeira coisa que nós estamos impedindo é que o outro cresça. Eu estou atrapalhando o crescimento que pode ser do meu filho, que pode ser da pessoa, do meu, até isso pode acontecer, inclusive, terapeuta e paciente, né? Porque o terapeuta, se ele não estiver saudável, ele começa a assumir esse lugar do generoso, né? Então, Deus não tá esperando isso, né? Porque tem gente que pensa que o cristianismo correto é eu amar os outros mais do que a mim mesmo. E talvez porque o texto fala, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e depois o próximo como a ti mesmo, eu começo a ter a sensação que eu preciso amar o próximo mais do que a mim mesmo. E como eu vou amar o próximo se eu não me amo? Eu não tenho condição alguma, né, de amar o próximo se eu não me amo. Então, eu gosto de usar a imagem, né, da aeromoça. Se tiver um problema que nesse avião vão cair máscaras, e aí eu pergunto, às vezes, para o meu paciente, e tem que pôr essa máscara em quem, primeiro? Então, quando o nível de codependência e generosidade, cuidador do mundo é muito grande, ele fala assim, nas crianças, no outro. Fala, não, é primeiro em você, depois você ajude crianças e idosos, né? E também temos um outro texto de Paulo a Timóteo que ele fala assim, cuida de ti mesmo e dá a doutrina. Eu falo tão sensível o Espírito Santo, que ele não fala assim, cuida da doutrina, se sobrar tempo, cuide de você. Não, cuide de ti mesmo em primeiro. Então, eu só posso ajudar alguém se eu também estiver bem. Então, essa dupla, generoso e egoísta, é uma coisa adoecida, é uma dependência emocional adoecida. E aí, a Jane fez uma pergunta aqui que eu acho que tem tudo a ver com o que vocês duas responderam. O amor que sabe dizer não é o amor que está fora da codependência?
Se eu sei colocar limites nas minhas relações e sei dizer não, a chance de eu ser dependente emocionalmente é menor? Precisa de haver consistência, porque falar não, todos nós damos conta. Principalmente se a gente tiver encher-os para covar, como diz. Aí nós damos conta. Se a gente estiver bravo, chateado, muitas vezes, inclusive, falamos não depois que já passou do nosso limite há muitas décadas, né? Léguas de distância. Então, falar não, todos nós damos conta. Então, o que a E gente... até o egoísta fala mais rápido ainda, né, do que o Muitas generoso. vezes. Né? É por isso que é o que a Érica está falando aí da consistência. Continua aí, Érica. Não, é só porque assim, o que a gente precisa lembrar? Que o não, o nosso não, ou essa questão de limite, ele precisa chegar antes da gente chegar no nosso limite. Porque se a gente chegou no limite, significa que né, vai algo que vai transbordar, é algo que nós não estamos mais suportando. Então, E nem é um não consciente, né, Érica? É uma explosão. É um limite colocado através de uma explosão, de um desespero, sim, né? E que não deveria ter o não deveria ser muito mais consciente. Eu não quero, né? Eu não acho que é uma boa para mim, e não. E isso vem muito também porque a pessoa se aceita o suficiente. Né? Então, quando eu tenho muito problema de autoestima e eu sou desesperadamente carente de ser amado e aceito, então muitas vezes eu estou falando sim para não perder, para não correr o risco de rejeição. Né? Então, é um problema que também vai me levando a depender dos outros, porque eu não me amo o suficiente, eu não sei que eu sou importante o suficiente. então o medo de dizer não tem a ver, segundo, se hoje o meu sim é não e amanhã o meu não é sim para a mesma coisa, não houve consistência, né? E a terceira coisa que é importante a gente lembrar é que eu vou falar não e eu vou se sentir desconfortável. Tudo bem. Eu não preciso falar não e falar, tô nem aí. Cada um, né? Cada um na sua. Não é isso, não. Muitas vezes a gente fala não, a gente se sente desconfortável com o não. Mas é saber discernir. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade. A responsabilidade que nós temos para conosco e com o outro. De discernir o que é bom para nós e o que é bom para o outro. Nem sempre o que é bom nos faz sentir bem, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento. E é algo que a gente busca e a gente aprende. E aí é bom que você falou que aprende, porque a gente tem aqui uma outra pergunta que também está dentro dessa área. Às vezes, e uma confissão, né? Às vezes, colocar limites é muito difícil. Alguma dica para lidar com isso e para saber como colocar limites? Eu vou começar pela Raquel. Raquel, alguma dica? Como que eu posso começar a exercitar essa questão de colocar limites? É um trabalho longo e sério, porque quando eu não consigo colocar limite, porque meus limites foram abertos desde a infância, né? Então, as pessoas podiam ultrapassar o que eu permitia e às vezes eu também ultrapassava o que era permitido. Então, isso foi levando a pessoa a não ter consciência do que é o seu limite, o que é o limite do outro. Então, por isso que é uma construção, né? Uma construção de eu aprender o que eu nunca aprendi, entender esses limites. Mas uma coisa que a gente precisa pensar, que limites parece que me aprisiona, mas ele também me protege, né? Então, se eu coloco um muro ao redor da minha casa, parece que eu diminuí o meu espaço.
sim, porque o limite eu preciso entender o meu espaço e do outro, né? Mas ele me protege também. Então, pelo menos é uma esperança para quem começa um trabalho de construir uma condição de colocar limites em algumas coisas. E às vezes não se coloca porque não sabe como se colocar. E ela está pedindo uma dica, né? Aí é a coisa mais difícil, acho que eu vou passar para a Érica, a dica. Então, eu tenho uma dica. Assim, então a pergunta é sobre limites, né? Então, Uhum. nós estamos entendendo que essa dependência emocional, ela tem a ver com colocar Falta, também Falta com de a falta de falta disciplina. de limite. Então, o que é o limite? O limite é uma cerquinha de proteção do meu espaço. Então, se você tem o limite da sua terra, do seu lote, você geralmente tem uma cerca ou tem uma delimitação, para você saber aonde que começa o seu, onde que termina, onde começa o outro. Tem gente que coloca um muro. Então, constrói um muro sem portão, sem jeito de passar, e alto. Então, são limites rígidos demais. Então, tudo é não, tudo é o outro para lá, eu para cá, tarará. Tá, isso aí é um caso. Outros são os limites muito fracos. É assim, é uma cerquinha, ela é baixa e tá cheio de pedaços virados pro chão, tá tudo derrubado, né? tem portinha para todo Tem lado. portinha para todo lado, dentro, sai, ninguém nem, né? E tem gente que não tem limite nenhum. Tipo, você não sabe aonde que começa o território do fulano e aonde que termina o seu, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que nós normalmente, quem não dá conta de falar não, não dá conta de receber. Então, um exercício é começar a normalizar o não que a gente recebe. Se você pede alguém para fazer alguma coisa e essa pessoa fala, não, eu não posso, não leva para o lado pessoal. Ela está sendo saudável o suficiente para falar não. Não força a barra, aceita o não dessa pessoa como prova de que ela é uma pessoa que está buscando um relacionamento saudável. Dessa forma, você também vai se sentir um pouco mais à vontade de dar o não. Agora, isso não quer dizer que isso vai fazer com que o outro respeite o seu não. Então, você respeita o não dos outros e respeite o seu. Aquilo que você dá Aí, conta de falar sim, que o seu sim seja sim, isso é bíblico. Que o seu dizer seja sim, sim e não, não. Que o seu não signifique não, que o seu sim signifique sim. Normalmente, uma outra dica, nós podemos começar na periferia. Aqueles que a gente tem menos medo, se isso existe, de perder a estima da pessoa, a gente começa por eles. Porque a gente se sente um pouco menos constrangido e aprender a sentar com esse desconforto de ter falado não, porque a gente acostuma com isso também. Então, estão três dicas aí. aliás, é até cultural, né, Érica? Nossa cultura brasileira, né? é, ela tem uma dificuldade, nós temos uma dificuldade imensa, né? De falar, de colocar qualquer limite. Hoje é muito mais fácil, né? Mas nas cidades do interior, a pessoa vai na sua casa a hora que quer e quando você já está exausto e ela fala assim, eu vou embora, você fala assim, não, não vai não, né? Então, a gente não tem essa... A nossa cultura já rompe com os limites, porque parece que a gente precisa de afirmar e autoafirmação o tempo inteiro. Então, é por isso que é um trabalho que a gente constrói. Eu achei que a Raquel tocou num ponto muito interessante, porque eu ia fazer essa pergunta, assim, se vocês enxergavam essa questão do não, né, como uma questão cultural. E eu acho que a Érica, que mora nos Estados Unidos, uma das coisas que eu já ouvi muito o pessoal falando, é porque o americano é grosso, ou porque outros países as pessoas são grossas. Não são. Muitas vezes é porque nós brasileiros não estamos acostumados a ouvir na nossa cara o que a pessoa está pensando. Então ela não é grossa. Ela simplesmente fala, você fala para ela, ah, vamos fazer isso. A pessoa fala, não.
eu não posso. Aí a gente fica chocado, porque a gente não fala isso. A gente não está acostumado a falar isso. Então, assim, e eu acho que, na minha opinião e na minha maneira de ver, quando a gente também entende que existe um fator cultural, a gente começa a observar isso fora e é mais fácil da gente trabalhar dentro. Eu tô falando isso por educação? Eu tô falando isso por medo? Qual é a razão de eu não conseguir falar não? Aí alguém tá falando aqui, ó. Eu acho que os mineiros têm mais. Essa questão de não falar não, De né? não falar o não. Eu Sabe que, sou mineira, hein? Eu sou mineira e sei isso muito bem. sabe que eu acho essa questão. Lá no interior de Minas Gerais, é mais difícil você falar não. Eu acho que a gente precisa, sim, entender essa questão cultural, mas também nós precisamos, exatamente por entender essa questão cultural, nós também precisamos lembrar desse mundo contemporâneo onde a gente vive. Antigamente, quando você ia receber uma visita na casa de alguém, aquilo ali era o evento social da semana, do dia, seja lá do que for, né? Hoje em dia, nós temos as mesmas 24 horas e cabe muito menos nas nossas 24 horas. Então, eu acho que é importante a gente entender que a demanda, né, hoje, ela é maior. Antigamente, era falta de educação, mas as pessoas às vezes também nem queriam falar não, né? Ela, assim, só a contragosto. Não era muito bom, mas não era de tudo ruim. Hoje em dia é um pouco difícil. Hoje em dia, até para atender uma ligação, para nós que trabalhamos remotamente, atender uma ligação é super difícil. Por quê? Eu estou usando o meu celular, eu estou usando o computador, eu não tenho. Precisam me perguntar, eu posso te ligar? E aí eu peguei a mania, eu posso ligar? Né? Antigamente, não, o telefone tocava. Então, essa questão de cultura, a gente precisa entender um pouquinho isso também. Outra coisa que a dependência emocional e a falta ou não de limites não é falta de educação. Tem muita gente que está usando. Eu aprendi a falar não, para ser sem educação, para ser grosso. Tem Aprendi a diferença? colocar limite. Aprendi a colocar limite. E não é bem por aí. Né? Então, a gente precisa entender isso. Eu acho que nós perdemos a Raquel um pouquinho. Perdemos Raquel. Mas enquanto isso, eu vou voltar para algumas perguntas aqui e a gente vai conversando sobre as perguntas. Essa é uma pergunta interessante, e aí eu não sei se você vai conseguir responder e talvez uma sugestão. Enfim, você vai dar a sugestão. A Jane fala o seguinte: também acho difícil ter um querer. Aprendi a não ter. Às vezes eu não sei o que eu quero. Como saber? Alguma dica? Nós precisamos parar e perguntar pra gente o que a gente quer. Igualzinho a gente chega na frente no restaurante, abre um cardápio e você fica lá lendo. Tem cardápio, tem tanta coisa gostosa que a gente fica lá, não sei o que é, que será que eu quero, será que é isso, será que é aquilo outro. E não tem problema não. A gente pode demorar um pouquinho para descobrir, mas a gente precisa tomar uma decisão do que a gente quer. Então é importante a gente perguntar o que é que eu quero. Outra coisa é saber a diferença entre aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso. Porque tem diferença, né? O que eu quero nem sempre é o que eu preciso. E muitas vezes o que eu preciso não é o que eu quero. Eu preciso fazer exercício físico. Eu quero? Não. Definitivamente não. Né? Então, assim, a gente precisa se perguntar, como descobrir? Você nunca pode querer nada, né? Então, nós precisamos perguntar o que a gente quer. Eu posso dar uma sugestão de filme? Pode. Sobre essa questão de querer, e eu acho que ela vai em cima da questão da dependência emocional. Tem um filme antigo da Julia Roberts que chama Noiva em Fuga. E tem uma cena do filme que é muito interessante, que é a seguinte. A história, né? Só fazendo um resumo da história. Qual que é o resumo da história? Ela, sempre que ela estava para se casar, ela fugia. E aí um dia, uma amiga dela fala o seguinte para ela:
você não sabe nem de que jeito que você gosta do seu ovo. Ela ficou extremamente ofendida. Aí a amiga dela, sabe por quê? Porque você diz que você gosta do ovo do jeito que o seu companheiro gosta. Aí tem uma cena, então assim, vocês viram tanto que ela era dependente emocionalmente, que nem os gostos dela sabia. Ela pegava o gosto de com quem ela se relacionava. E aí tem uma cena, então, que quando isso começa a cair para ela, a ficha, que ela coloca vários tipos de ovos, né? Ovo mexido, ovo cozido, ovo isso, ovo aquilo, e vai experimentando um por um. E é muito legal essa cena, porque ela começa a experimentar, não, esse eu não gosto. Não, esse eu também não gosto. Então, essa é uma forma da gente, né, da gente pensar no que a gente quer. Às vezes, para descobrir o que a gente quer de verdade, a gente precisa experimentar. Eu preciso pensar, será que eu gosto é disso mesmo? Será que eu quero é isso mesmo? Então, fica a dica, chama Noiva em Fuga. É bom quando a gente encontra alguém que gosta da mesma coisa que a gente gosta. Agora, a questão do querer passa... você vê, isso a gente vai aprendendo desde pequenininho. Quer ver um exemplo? Você chega na igreja, vamos falar de igreja, porque isso foi uma coisa que eu fiz com o filho meu, viu, gente? Já pedi perdão, mas é difícil, porque ficou entalado aqui depois que eu aprendi isso. A gente chegava na igreja muito cedo, que, né, tinha algumas funções ali e tal, e aí os meninos precisavam falar oi para quem ficava na porta. E às vezes o menino não queria falar oi. E muitas vezes quem estava na porta eram pessoas mais velhas. Então, eu morria de medo dos meus meninos serem tidos como sem educação. Fala oi pro titi, bem, fala oi. Aí eles queriam dar abraço, porque não é por nada não, eram lindos mesmo, né? Então queria dar abraço, vem cá na titia, na vovó, não. E o menino tá lá, não queria. E eu, fulano, dá um beijinho, não, forçando a criança, né? Ela tem querer, gente, ela tem querer, ela não quer que me pegue, não quer que me beije, não quer que me aperta. Deixa. Aí, você tá vendo? Aí a gente... mas a criança vai ser sem educação. Não, nem sempre. Inclusive, casos que Deus me livre guarde, não era isso que essas pessoas tinham em mente de forma alguma. Mas existem casos, né, eu que trabalhei em foster care, existiam muitos casos de crianças que não queriam ter contato com pessoas que estavam tentando abusar dela, os pais não sabiam, e os pais forçavam a criança falava não, e os pais não aceitavam o não da criança. Então isso é uma coisa que vem de muito pequenininho. A gente não tem direito a ter o nosso querer. Claro, a criança não pode ter tudo que ela quer, mas nós adultos também não podemos, nem sempre, né? Então, mas essa questão de a criança às vezes aprende a falar não, até sabe o que ela quer, e aí a gente vai tirando dela o direito de querer, o direito de entender, o direito... Ela não precisa acertar sempre, mas nós também não acertamos sempre, né? Então, acho que essa questão aí de aprender o que quer, a gente tem que reaprender, mas é possível. Eu vou falar uma coisa aqui antes da gente continuar, que faltam 10 minutos, a nossa live é 1 hora, né? O nosso horário. E eu acho que a gente vai precisar de uma parte 2. Porque esse é um assunto, aí depois vocês duas, né? Como a gente brinca aqui no Brasil, vocês que lutem. Porque esse é um assunto, né, que a gente está vendo, né, pelas perguntas, que é extremamente relevante. É um assunto importante. E aí, eu queria fechar com uma pergunta, então, a live de hoje. Depois a gente pensa, gente, se vocês quiserem uma segunda live, coloca nos comentários pra gente ver se sou só eu que tô achando que a gente tem que ter uma segunda, ou vocês acham também que a gente tem pra gente poder falar. Tem uma outra pergunta aqui que eu vou deixar pro finalzinho. Como, então, diante de tudo isso que a gente conversou, a gente pode se tornar pessoas com a capacidade saudável de amar? Renata, faz a pergunta de novo para mim, porque eu me distraí com uns comentários passando aqui. É porque tem muita gente falando, eu pedi para as pessoas comentarem, tá. Elas estão falando que querem a live.
Tá Todo mundo certo. eu quero, com certeza. Então não sou a única. Faz de novo, Fica- irmã. Como eu posso, ou nós podemos, nos tornar pessoas com uma capacidade saudável de amar? Bom, algumas coisas que passam na minha cabeça. Uma delas, novamente, faz a pergunta para você. O nosso exemplo é Cristo. Pensa quantas vezes que Cristo, por amor, deixou de fazer alguma coisa, né? Ou por amor, ou ele fez algo que por amor, ele sabe que a gente não teria condição de fazer, nem que se a gente crescesse, a gente ter emocionalmente, se nós nos tornarmos emocionalmente saudáveis, funcionais, não tem jeito de fazer determinadas coisas, né? Nós precisamos pedir sabedoria a Deus para entender qual que é a diferença entre compaixão e controle, porque eu também controlo através do meu cuidado. Eu quase que mantenho as pessoas dependentes do meu cuidado. Eu não quero que elas... Então, eu vou cuidar para elas não se afastarem de mim, porque elas sempre vão precisar de mim, né? Então, essa questão aí Eu, go- é muito importante também. Pode falar, Raquel. eu gosto de pensar que a gente acha que amor é uma coisa tão simbiótica, assim, mas esse tipo de amor é um amor que aprisiona, que controla, né? É que, quando eu sou interdependente, eu posso pensar num amor mais livre. Mas não é fácil ficar com os dedos abertos para ir e voltar, mais fácil fazer isso. E o Henry Nouwen fala de um tipo de amor que aí sim é o amor que liberta, né? Ele fala que é em forma de oração. Então, eu estou aqui, você está aqui, mas não tem problema nenhum você ir, eu ir e a gente voltar. Então, esse é o amor que não controla e esse é o amor mais saudável que nós podíamos ter no mundo, né? É o amor que não prende e que não controla e não fica emburrado se o outro vai e esse também vai e quando queremos ficar juntos, estamos aqui juntos. Isso é um amor livre, né? Sem que haja essa troca, né? Porque muitas vezes o amor é muito mais uma troca do que liberdade. Renata, eu acho que uma coisa que é importante a gente falar, até mesmo porque nós temos um curso aí chegando, né? O Volare está colocando esse curso aí sobre o SOS, né? Meu coração precisa de ajuda. Então, nesse curso, a gente vai falar sobre essa diferença entre o que é ser emocionalmente dependente, emocionalmente independente e interdependente, que é aí que nós queremos chegar. Mas uma pessoa não consegue se tornar interdependente se ela não se tornar independente primeiro. Que isso quer dizer é igualzinho quando você aprende a ler e escrever. Antes, o papai e a mamãe, ou a pessoa que cuida, que está com a criança, ele lê a historinha para mim. Depois eu aprendo a colocar as letrinhas juntos. E aí eu vou lendo palavras. Depois eu vou lendo, daqui a pouco eu estou lendo um livro. E aí eu já não preciso de alguém ler para mim. Isso é a independência. A interdependência seria assim, meu pai e minha mãe gostam tanto de ler história para mim, e eu amo quando eles leem história para mim. Eu sei ler, mas quando papai e a mamãe lê história para mim, tem um gostinho diferente. Mas se eu precisar de ler, eu sei ler. Eu não preciso de ninguém ler para mim. Então é uma escolha. A interdependência é eu escolho que alguém possa fazer por mim porque eu gosto. E eu escolho fazer pelo outro porque eu gosto. Mas para isso, nós precisamos chegar na independência primeiro, para saber exatamente o que eu quero, o que eu preciso, o que eu gosto, saber fazer, cuidar de mim para poder cuidar de alguém de forma saudável. E receber cuidado de forma saudável também, né?
Aí alguém aqui, a Denise, ela fez uma pergunta que é a seguinte: como eu posso continuar amando um filho ou um neto, por exemplo, sem me apegar? Acho isso muito difícil de entender. Eu acho impossível. Acho, acho impossível não de entender, eu acho impossível de não apegar. Essa questão do apego, ela tem dois cientistas, um deles eu lembro o nome é Bowlby. Bowlby ele estudou e trouxe então esse conceito da teoria do apego. O apego é algo extremamente normal é benéfico, né? É necessário o apego seguro, o apego saudável. Então, ele explica que tem determinadas formas de apego, por exemplo, apego inseguro, o apego que é disfuncional, né? Então, assim, ser emocionalmente apegado a alguém não é algo ruim. O problema é quando esse vínculo, esse apego se torna algo doentio. Ou seja, por exemplo, a mãe, a avó, ela não quer que o menino faça determinadas coisas porque ele vai se dar mal. E ela protege essa criança a ponto de não deixar essa criança se dar mal. Até certo ponto, você vai falar isso é amor. Porém, muitas vezes, não é. Faz a pergunta de novo: como que Cristo amou? Muitas vezes, Jesus, Deus, não faz isso com a gente. A gente teima e ele vai falar assim: olha, o melhor seria, mas, né? Por exemplo, os 10 mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo. Não é assim, não faça, senão vai descer fogo do inferno e te queimar. Não faz, eu te amo, não faz, mas você pode fazer se você quiser. Vai ser ruim, mas pode fazer. E muitas vezes, talvez na maioria delas, a gente aprende mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Então, deixar essa criança errar, esse neto, esse filho errar, e aceitar o erro dele, e tratar o erro dele com graça, é amor também. E aí, Raquel? A Denise aí falou um negócio bem legal, né? Que leia para mim, que já subiu aí, da Denise. Denise, peraí. Acho que Ela pediu para responder a pergunta dela. Deixa eu tentar achar aqui. Para ser independente, preciso estar segura na minha identidade, saber quem eu sou, né? E é por isso que a gente tem batido nessa terapia com graça, e isso, uma parte fundamental da terapia com graça, é entender a paternidade de Deus, e isso me leva a essa segurança de quem eu sou, né? Eu era bem jovem quando eu fui fazer terapia a primeira vez na minha vida, numa crise existencial. O terapeuta me perguntou: quem é você? Aí tudo que eu falava, ele falava: não, isso é um papel. Não, eu sou mãe. Não, é papel. Eu sou líder cristã. Isso é um papel, né? E foi indo, eu não sabia falar mais nada, eu chorei, né? Porque já que tudo que eu respondia não dava certo, né? Mas eu falo assim, por que eu não sei o que se eu soubesse o que eu sei agora, eu iria dizer para ele: eu sou filha amada. E isso faria toda a diferença, porque essa é minha identidade e ninguém pode roubá-la de mim, né? E isso faz, então, eu ter essa segurança e poder viver relacionamentos mais saudáveis. Aí, Raquel, a gente teve uma pergunta lá em cima. Na verdade, foi um comentário que depois veio com uma pergunta. Deixa eu só achar aqui, que eu achei interessante. A gente falou sobre falar não, né? Aí essa pessoa fala o seguinte: adotei o silêncio com algumas pessoas para não precisar falar não. Com minha sogra funcionou. Isso é perigoso? Olha que ela está querendo mexer, hein? Então, C.S. Lewis diz que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Então, muitas vezes esse silêncio, como eu não tenho coragem de enfrentar e pôr limites, eu começo a ter uma atitude de indiferença, né?
E isso não é colocar limite, Nem é a amor. minha falta de estrutura, nem amor, é a minha falta de estrutura de realmente lidar seriamente com a questão de entender e aprender a colocar limite. Aí a Nelly falou uma coisa aqui que é só, né? Não foi uma pergunta, ela fala o seguinte: precisa de parte 2, sim, porque essa ficou apenas no fundamento dos limites e a dependência emocional ficou em segundo plano. Aí ela falando aqui, é a minha sugestão, né? Aí tem uma outra Aceitada. pessoa aqui, deixa eu ver aqui. Eu achei. A própria Nelly falou o seguinte, que eu achei interessante. Quando aconselho uma pessoa codependente, ela sempre pergunta: o que eu devo fazer? Então, digo que ela está fazendo a pergunta errada. A pergunta é: o que você não deve fazer? E aí eu acho que a gente pode encerrar por aqui. E aí eu quero fazer uma pergunta para a Érica. Érica, esse tema de dependência emocional vai estar no curso? Vai estar no curso. O curso está inserido bastante com esse pano de fundo, né? Para que a gente entenda que esse sofrimento do nosso coração pode ser que seja intensificado por uma questão de dependência emocional, sim, né? Então, nós vamos tocar no assunto de limites? Vamos, mas nós vamos também tocar bastante nessa questão de caminhar entre a dependência, a independência e com a intenção de chegar na interdependência, né? Então, evidentemente que uma live a gente não conseguiria falar tudo isso. Vão ser 4 horas de curso, né? Que nós vamos tentar entrar um pouco no porquê que eu fiquei assim, porquê que eu sinto assim, da onde que esses sentimentos vêm e como que eu posso me tornar uma pessoa mais saudável passando por esse caminho da recuperação emocional. Então, o curso, gente, é o curso da Érica, chama-se SOS, Meu Coração Precisa de Ajuda. Ele vai acontecer, é um workshop, nos dias 10 e 12 de janeiro. As inscrições já estão abertas. Você tem mais informação nesse Insta, que é o Insta dela, @ericaterapeuta-cristã. Você E do também tem Volare também. informações, isso eu ia falar agora. Você também tem informações no @rede Volare. E você vai ter valores, né? Os horários, como que vai funcionar. Uma outra coisa que eu acho importante a gente falar é que se você percebeu, né, que você é uma pessoa dependente emocionalmente, ou se você está precisando de ajuda terapêutica, e você quer terapia com graça, né? Você quer ser conduzido por esse caminho da cura emocional, por um profissional que vai, né, te trazer o que o Senhor fala, o que a palavra fala. Procure @rede Volare. Você vai encontrar profissionais com esse perfil que realmente vão poder te ajudar e também trarão todo esse processo à luz da palavra, né? Então é importante @rede Volare, que é a rede, né, que foi idealizada e fundada pela Raquel. E aí nós temos até alguém aqui, a Beth Vilaça, falando o seguinte: eu fui atendida pelos profissionais maravilhosos do Volare. Então nós temos aqui paciente do Volare, né, indicando a rede Volare. E nós vamos então, tanto na rede da Érica quanto na rede Volare, nós vamos estar falando a respeito da parte 2, quando nós agendarmos a parte 2. E eu acho que é isso. É isso. Gente, muito obrigada, Raquel. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada por me ajudar e me ensinar tanto. Eu quero deixar aqui registrado, né, que a gente atende pela Rede Volare, né? Esse curso é um curso pensado para pessoas que estão passando por dificuldades, estão enfrentando emocionalmente fases muito difíceis na vida, e é um curso viabilizado pelo Volare. Eu estou dando o curso e o curso é viabilizado pelo Volare, tá? Então, que fique aqui o nosso convite para você dar uma olhada
dá uma olhada no Instagram do Volare, o meu Instagram, e que vocês possam entender a proposta do curso. Eu tenho certeza que vai beneficiar muitas pessoas. Nós estamos com uma promoção no valor de R$ 157 para os primeiros 15 alunos. Infelizmente, nós não temos mais muitas vagas. Eu entrei hoje, eu acho que não tem 5 mais, mas não tenho muita certeza. Possivelmente, da agora para frente, com a entrada a virada do mês, né, a gente deve ter essas inscrições já acabando com o valor promocional. Então, corre, faz a sua inscrição. Você vai receber um e-mail para terminar de poder receber a informação sobre pagamento e tudo mais ao fazer a sua inscrição. O formulário de inscrição está no link da minha biografia, que fala? Bio. Da bio. Perfil. Da minha bio e da do Volare também. Tá bom? Gente, muito obrigada. Fiquem na paz do Senhor. Gente. Boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Tchau.